A Ucrânia acabou de construir um monstro, literalmente. É chamado de Frankenbuk, um sistema antiaéreo montado a partir de lançadores soviéticos e mísseis ocidentais, e já está derrubando drones e mísseis russos. Isso nem deveria funcionar, mas nas mãos da Ucrânia é extremamente eficaz e a Rússia está sofrendo com isso. Então, o que exatamente é o Frankenbuk? Como a Ucrânia criou esse sistema de defesa aérea, faça você mesmo. E por que ele é um potencial divisor de águas? Vamos analisar. Vamos discutir os detalhes específicos por trás do sistema de defesa antiaérea Buk-A e como o exército ucraniano o modificou. Para compreender, precisamos nos aprofundar na linha de base, BUK. O sistema de defesa antiaérea BUK é um sistema de mísseis superfície-ar de médio alcance soviético, em serviço desde o final dos anos 1970, com várias atualizações. A Ucrânia herdou várias versões do Buk-M1 após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tem sido a base de sua defesa aérea. Especialmente desde 2014, ele foi projetado para derrubar aeronaves, mísseis de cruzeiro e até mesmo alguns mísseis balísticos. Isso é ajudado pelo fato de que uma única bateria pode engajar vários alvos de uma vez, dando-lhe uma sólida utilidade no campo de batalha. O Buk ganhou atenção global em 2014, embora, infamemente, quando uma unidade separatista pró-Rússia no leste da Ucrânia teria usado um sistema Buk, supostamente fornecido pela Rússia, para abater o voo MH17 da Malaysia Airlines. O M1, a variante ucraniana do Buk, utiliza mísseis guiados por radar que podem atingir alvos a altitudes de até 72 mil pés e distâncias de cerca de 21 milhas. Isso posiciona o Buk entre os sistemas defensivos de médio a curto alcance. Ao contrário do S-300 e S-400, que podem ter um alcance efetivo de até 150 milhas, ou potencialmente até 250 milhas. No entanto, o status operacional e a capacidade total do míssil 40N6 ainda são incertos. Junto com o S-300, o Buk é um sistema defensivo eficaz, capaz de mirar com precisão em mísseis de cruzeiro velozes e drones ou bombas planadoras mais lentos. A Ucrânia tem usado com grande eficácia a versatilidade do míssil superfície-ar compatível com o Buk, o 9M38, e possivelmente o 9M317. Daí, o superfície-ar míssil no nome do sistema. O míssil 9M38 é um míssil semiativo guiado por radar com alcance máximo de cerca de 21 milhas, igual ao próprio sistema. Porém, o Buk não é onipotente, e a questão central está na superioridade numérica russa. O míssil 9M38 é excelente quando emparelhado com o sistema. Mas, tecnicamente, a Ucrânia não está produzindo esse tipo de munição em larga escala. Os sistemas Buk e mísseis utilizados pela Ucrânia foram herdados do país após o fim da União Soviética no começo dos anos 90. Desde então, a Ucrânia tem tido um suprimento limitado desses mísseis, e a Rússia tem conduzido toda a produção principal do sistema. Outros fabricantes com influência limitada no fornecimento global de mísseis incluem nações ex-soviéticas, como Belarus. Porém, como Belarus se aliou à Rússia no conflito, a Ucrânia terá dificuldade em conseguir novos mísseis para seus sistemas Buk. O Ministério da Defesa ucraniano tem sido reservado sobre os tipos exatos de mísseis e armamentos que o país pode produzir em larga escala. Um relatório do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no final de 2024, sugeriu que o país tem estado a expandir seu complexo militar industrial desde o início da guerra. Segundo o relatório, a Ucrânia produziu no mínimo 100 mísseis durante 2024. Contudo, analistas militares indicaram que estes são provavelmente mísseis de longo alcance, semelhantes aos ATACMS ou Storm Shadows doados pela OTAN. Apesar dos designs de baixo a médio alcance, como o 9M38, não serem mencionados no relatório, isso não significa que não existam. Mesmo que a Ucrânia produzisse dezenas de mísseis para os Buks existentes, ainda não estaria fora de perigo. Diferentemente da guerra convencional de longo alcance, típica dos Estados Unidos da América e da OTAN, Rússia e Ucrânia estão priorizando quantidade em vez de qualidade sempre que possível.
Isso levou os dois países a reduzir aos poucos o custo médio de produção de seus sistemas militares, principalmente drones. Assim, os designs de mísseis de longo alcance de ambos os países geralmente custam menos de 2 milhões por unidade, bem menos que seus equivalentes ocidentais. Isso contrasta com os sistemas defensivos doados à Ucrânia, como a defesa antiaérea Patriot Phased Array Tracking to Intercept of Target 3. Com o Patriot, um único míssil interceptador custa entre 1 e 4 milhões, dependendo do modelo e marca exatos. Até os mísseis mais baratos são consideravelmente mais caros que os utilizados pela Ucrânia e Rússia. Isso nos leva ao cerne da questão. A principal vantagem dos Bucks sobre os designs contemporâneos doados pela OTAN é possivelmente seu preço médio mais baixo e os custos de manutenção. Os mísseis utilizados pelas baterias já estavam nos suprimentos ucranianos e foram empregados pelo país. O baixo custo de manutenção e adaptação aos modernos sistemas de radar e orientação provavelmente levou ao uso generalizado do míssil. A outra alternativa ao uso dos Bucks era simplesmente muito cara. A OTAN não conseguiu doar mísseis suficientes para os sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia acompanharem os ataques russos. Para ilustrar isso, a Rússia lançou mais de 300 drones e 20 mísseis apenas nos 3 primeiros dias de janeiro de 2025. Segundo o relatório da Russia Matters, no mês, a Rússia lançou cerca de 2.158 drones, 20 mísseis balísticos e 54 mísseis de cruzeiro em vários locais na Ucrânia. Isso é potencialmente mais de 2.200 alvos que os sistemas defensivos da Ucrânia tiveram que levar em conta. Certamente, nem todos os drones seriam alvos de SAMs e sistemas semelhantes, pois a Ucrânia possui outras alternativas. Isso demonstra a necessidade da Ucrânia por defesas antiaéreas modernas e eficazes, o que acabou levando à criação do Frankenbucks. O corpo principal, ou chassi do Buck, não parece ter mudado muito. O lançador passou por alterações nos mecanismos de encaixe para aceitar um míssil diferente do usual. E esse míssil é o Sea Sparrow, o RIM-7, ao contrário do 9M38. É um míssil superfície-ar lançado por navios, sendo disparado a partir de lançadores alojados em embarcações. Ele tem sido um elemento fundamental dos sistemas de defesa de ponto da OTAN, em navios desde a Guerra Fria, recebendo várias atualizações desde então. Inicialmente projetado como um míssil de defesa de ponto de reação rápida para navios, o RIM-7 Sea Sparrow se tornou um sistema de armas de alcance intermediário mais avançado. Ele é projetado para interceptar aeronaves e mísseis de cruzeiro que se aproximam, e às vezes pode ser usado contra alvos de superfície. Quando projetado inicialmente, seu objetivo principal era combater mísseis antinavio velozes e de baixa altitude, que aparecem com pouco aviso, voando logo acima da água e dando tempo mínimo para reagir. O Sea Sparrow padrão tem um alcance de cerca de 12 milhas. Em funções marítimas, no entanto, as distâncias reais de engajamento geralmente são menores, dependendo das condições de ameaça e da versão do míssil e do sistema de controle de fogo em jogo. Os primeiros modelos dependiam de radar manual para orientação, mas, com o tempo, o sistema se tornou mais automatizado e integrado aos sistemas de combate do navio. O RIM-162 SM Block II, mais recente, possui radar ativo próprio e link de dados, permitindo operação sem iluminação de radar externo. Apesar de parecer insignificante se o RIM-7 for usado em sistemas terrestres, há algumas potenciais desvantagens nesse uso. O mesmo relatório informou que a Ucrânia estava construindo. Frankenbucks sugeriu que os novos designs podem ter alcance mais limitado que o original. Entretanto, o tenente sênior entrevistado sobre o sistema não esclareceu o quanto do alcance era efetivo na modernização. Isso pode ser devido a alguns fatores. Primeiro, o alcance do míssil RIM-7 varia dependendo de uma série de condições do mundo real. Por exemplo, a versão específica do míssil é muito importante. Os Sea Sparrows mais antigos tinham orientação e propulsão básicas, com alcance efetivo de cerca de 10 a 12 milhas.
As versões mais recentes, especialmente o míssil Sea Sparrow, evoluído Evolved Sea Sparrow Missile, podem alcançar uma distância entre 25 a 30 milhas. Graças a motores melhores, aerodinâmica aperfeiçoada e orientação avançada. Contudo, não há indícios de que a Ucrânia tenha recebido o modelo atualizado, sendo os RIM-7s os únicos mísseis vistos nas imagens divulgadas pela imprensa. O tipo de alvo e o comportamento também influenciam significativamente o alcance de um míssil. Se um alvo está voando baixo e rápido, a janela de engajamento é menor e o míssil pode precisar ser disparado mais cedo ou mais perto para ter uma boa chance. Esse seria o caso para bombas planadoras e mísseis guiados similares, que usam o impulso inicial para alcançar o alvo, sacrificando a altitude. Por outro lado, se o alvo está voando alto e devagar, digamos uma aeronave de vigilância, o míssil geralmente pode ir mais longe antes do impacto. Ele não precisa perseguir em baixa altitude ou em ambientes confusos. A grande variedade de mísseis que a Rússia está lançando contra a Ucrânia significa que cada ataque terá uma mistura de ordenanças mais lentas e mais rápidas, o que influenciará se o míssil será útil no alcance máximo do Buk. Depois, há as condições de lançamento. Um míssil disparado em um ângulo acentuado tem que lutar contra a gravidade mais do que um lançado com uma trajetória mais plana. O vento, a densidade do ar, o clima e o sistema de controle de fogo também podem reduzir um pouco o desempenho. Um míssil guiado por radar antigo ou rastreamento manual terá menor eficácia em atingir seu alcance máximo. Sistemas mais recentes com melhores atualizações de meio de curso ou que permitem o uso de um buscador ativo pelo míssil podem ajudar a obter mais distância em cada disparo. Os Buks soviéticos da Ucrânia estão no meio do caminho em termos de modernização. Isso se deve à maior compatibilidade com designs mais novos de sistemas de radar e orientação. Isso permitirá que a bateria trave em alvos mais distantes e rastreie seu movimento. Ainda não está claro como o Sea Sparrow foi integrado aos sistemas originais soviéticos de radar e controle de fogo. Dito isto, há algum precedente para este tipo de configuração, lá atrás em 2008. A empresa de defesa polonesa Wojskowa Zakłady Uzbrojne, ou Wojskowa Zakłady Uzbrojne, apresentou uma versão modificada do Tu-K12 Cub, SASIX, relatório da OTAN, Gameful, antecessor do Buk, adaptado para lançar mísseis RIM-7 Sea Sparrow. Nesse protótipo, o lançador padrão de 3 mísseis foi reconfigurado para carregar 2 Sea Sparrows, ao lado de um dos mísseis originais soviéticos movidos a ramjet. A Wojskowa Zakłady Uzbrojne propôs depois outra versão do Cub, com RIM-162SMs lançados por container. Mas, pelo que se sabe, nenhum desses sistemas híbridos entrou em serviço ou atraiu compradores. Da mesma forma, a empresa de defesa tcheca Reicha aprimorou o Tu-K12 Cub. Ele incorporou 2.000 Aspid alojados em containers de lançamento revelados em 2011. O Aspide 2000 é um míssil superfície-ar fabricado na Itália, baseado no mesmo AIM-7. E Sparrow também serviu de base para o RIM-7 Sea Sparrow original. A Espanha forneceu à Ucrânia ao menos uma bateria Aspid 2000 para defender pontos fixos. E existe a possibilidade deste sistema superar o Buksetter modificado. Isso permite o compartilhamento de estoques de mísseis entre os dois sistemas, aprimorando a logística e a flexibilidade. O RIM-7 possui um envelope de desempenho geral. Seu alcance real em uma luta depende muito do que está atirando, como é lançado e que tecnologia o está apoiando. Tudo dependeria de como a Ucrânia modificou os Buks. Outra desvantagem potencial do sistema modificado é que o RIM-7 tem um alcance de altitude muito menor do que o Buks original. Missile 9 M38. O primeiro atinge cerca de 50 mil pés, enquanto o último pode subir até 72 mil pés de altura. Isso pode indicar que os Frankenbuks podem ser incapazes de interceptar mísseis ou outras munições de alta altitude que voam em altitudes maiores, penetrando mais fundo na Ucrânia, precisamente para desviar das defesas inimigas.
Essa deficiência operacional pode implicar que os novos buques precisem ser posicionados mais próximos aos compostos militares e industriais essenciais que a Rússia está mirando, ou se aproximar da linha de frente, permitindo detectar munições durante a subida em vez de durante o voo ativo. Ambos os cenários têm desvantagens. Relatórios indicam que a Ucrânia não tem muitos recursos disponíveis para retrofitting ou uso com mísseis originais. A contagem mais confiável é de apenas 50. Isso deixaria esses sistemas espalhados por grandes distâncias se realmente precisassem ser implantados na linha de frente, que tem cerca de 600 milhas de extensão. Em segundo lugar, dada a quantidade de drones e mísseis lançados pela Rússia mensalmente, os serviços de inteligência ucranianos podem não conseguir prever com precisão onde os ataques ocorrerão. Isso torna o segundo cenário o mais provável. Com cerca de 966 quilômetros de linha de frente, a Ucrânia poderia, teoricamente, usar 30 buques modificados para guarnecer toda a extensão, deixando o restante para defesa pontual ou reforço em áreas de maior atividade russa. No entanto, só porque os buques podem ter sido reequipados com tecnologia para usar os mísseis RIEM-7, isso não significa que eles estão presos a eles. O RIEM-7 é menor e mais leve que o míssil 9M38. Portanto, o lançador precisa ser modificado para acomodá-los melhor. Se a modificação for reversível ou depender de partes removíveis ou reanexáveis posteriormente, o que ainda não está claro, um único buque poderia carregar um complemento misto de mísseis. Apesar das restrições atuais do estoque dificultarem o retorno aos modelos anteriores. Isso poderia resolver efetivamente alguns problemas esperados pelos analistas ao usar o RIEM-7 para lançamentos terrestres. O novo design poderia combater alvos mais rápidos e de baixa altitude, enquanto o sistema original cuida dos mísseis de alta altitude implantados pela Rússia. Mesmo com desempenho limitado, os Frankenbucks devem conquistar um nicho ou se destacar em seu trabalho. Isso se deve aos altos custos para implementar sistemas de defesa da OTAN, como o Patriot. O Patriot é muito mais capaz do que o buque original, sendo uma versão modernizada de um projeto americano. A Ucrânia recebeu a versão PAK-3, sendo o último um resquício da era soviética com melhorias improvisadas. No entanto, a OTAN não forneceu à Ucrânia tantas baterias modernas de defesa antiaérea em primeiro lugar. Há 6 Patriots servindo na Ucrânia, embora Zelensky tenha dito antes que seriam necessários no mínimo 7, para a proteção quase total das principais cidades e alvos militares cruciais da Ucrânia. Isso se deve ao alto custo e à baixa taxa de produção dos Patriots. Cada sistema custa no mínimo 1 bilhão, com apenas 14 implantados globalmente até 2024, mas o número real de baterias ou lançadores que os sistemas usam não foi divulgado. Mesmo com a diminuição do inventário de lançadores da Ucrânia, o país ainda possui consideravelmente mais sistemas Buk do que Patriots. O custo de implantar Frankenbucks é muito menor, facilitando a OTAN auxiliar na sua manutenção. Embora a OTAN não tenha muitos Bucks restantes, com a maioria da aliança tendo se afastado dos sistemas da era soviética. A principal vantagem é que o Frankenbucks depende de mísseis ocidentais. Se a Rússia não destruir os novos buques, a Ucrânia pode ter um fornecimento mais estável de defesas antiaéreas. Os buques são protegidos por seus próprios sistemas antiaéreos e pelos drones ucranianos. Isso os mantém em mãos relativamente seguras para desempenhar bem no campo de batalha. A independência dos sistemas Patriot tem outra grande implicação para o exército ucraniano: menor dependência do apoio direto dos Estados Unidos da América. O míssil RIEM-7 é um design antigo, porém ainda é utilizado em diferentes instalações de defesa da OTAN e marinhas ao redor do mundo. A Raytheon anunciou em 2021 que a maioria dos aliados dos Estados Unidos da América receberia a versão atualizada do míssil e dos sistemas acompanhantes. O relatório sugeriu que as atualizações não precisam ser feitas nos Estados Unidos da América, e parte do trabalho será realizado na Espanha, Grécia e Austrália. O relatório indicou que as atualizações devem ser concluídas até o fim de 2022. Isso significa que os países da OTAN poderiam ter estoques remanescentes de mísseis RIEM-7 da modernização. Como as doações anteriores, essa tecnologia obsoleta seria bem utilizada na Ucrânia. Por que isso importa?
Desde a posse do presidente Donald Trump em janeiro, as relações entre Estados Unidos da América, Ucrânia e Estados Unidos da América, Rússia, mudaram significativamente, possivelmente a favor da Rússia. Trump suspendeu a ajuda à Ucrânia por uma semana em fevereiro, para pressioná-la a aceitar um cessar-fogo. O acordo limitado que a Rússia aceitou não funcionou para os Estados Unidos da América ou para a Ucrânia, pois os ataques russos continuaram. As tensões entre Trump e Zelensky e as possíveis consequências de suspensões ou redução do envolvimento dos Estados Unidos da América em doações para a Ucrânia podem significar que os sistemas Patriot doados não serão utilizáveis se a administração dos Estados Unidos da América não enviar os mísseis. Isso deixa a OTAN, principalmente a Europa, responsável por preencher a lacuna e fornecer à Ucrânia seus próprios sistemas antiaéreos. O Frankenbuck é apenas um desses designs, já que gira em torno de uma tecnologia que tecnicamente já não está mais em uso na Europa, ou pelo menos não deveria estar. Os países europeus poderiam enviar o que resta de seu estoque existente e focar em renovar seus próprios suprimentos domesticamente. Na mesma linha, países como o Reino Unido e a Dinamarca criaram independentemente diferentes sistemas defensivos para outras áreas da guerra, como os Gravehawks, que usam mísseis AR em vez disso. A intensificação da atividade da OTAN na Europa evidencia por que a Ucrânia necessita de todos os sistemas defensivos possíveis. A guerra na Ucrânia é, em grande parte, um conflito indireto entre a Rússia e a OTAN. Embora a Rússia não tenha implantado todos os sistemas experimentais ou de próxima geração em seu arsenal, como o tanque T-14 Armata, que permanece em grande parte à margem devido a problemas de custo e desempenho, ele utilizou grande parte de seu equipamento mais avançado e utilizável. Os ataques com mísseis balísticos, como o Iskander e o Tornado S, têm sido cada vez mais utilizados para atingir cidades ucranianas. O tanque T-90M se tornou fundamental na linha de frente, mesmo com grandes perdas. Para a OTAN, a situação é variada. A Ucrânia recebeu algumas das tecnologias mais avançadas do Ocidente, incluindo sistemas de defesa aérea Patriot, tanques Leopard 2, High Mobility Artillery Rocket System, IRISTS e NASAMS, apesar de algumas remessas iniciais incluírem sistemas legados ou desatualizados. Equipamentos avançados ou protótipos costumam ser entregues em pequenos lotes, possivelmente para reduzir o risco de captura ou engenharia reversa pelos russos. O equilíbrio reflete uma corrida armamentista sombria. A Rússia testa a durabilidade de seu arsenal ativo, enquanto a OTAN avalia o desempenho de suas ferramentas defensivas modernas em uma zona de guerra real. Se a Ucrânia perder a guerra, a Rússia terá acesso a muitos recursos do país, podendo ameaçar a segurança na fronteira OTAN-Rússia. O risco elevado e a possível redução da participação dos Estados Unidos da América na OTAN podem deixar a Europa vulnerável se a Rússia decidir expandir para o Ocidente. Por isso, a OTAN tem sido inflexível em experimentar novos designs e improvisar ao máximo na Ucrânia. Se eles não fizerem isso agora, e na Ucrânia, eles podem ter que fazer isso de qualquer maneira no futuro, mas em seus próprios países de origem. Até agora, os Frankenbucks e outros designs novos ou aprimorados das colaborações da OTAN na Ucrânia parecem promissores. Embora improvável que derrotem sozinhos os mísseis e drones russos, eles melhoram significativamente as defesas da Ucrânia, proporcionando um grau adicional de segurança. O que você acha? Esses Frankenbucks farão a diferença? Valeu por assistir e comente abaixo. Confira o vídeo do Frank Sam da Ucrânia. É muito bom. Os Estados Unidos da América querem isso agora. Ou clique neste outro vídeo.